Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Olá Amanda, olá Ana, olá Matheus. Tudo bem com vocês? Essa live aqui de hoje é pra gente tirar dúvidas. Mandem pra mim as dúvidas que vocês têm, beleza? Que a gente vai tirar aqui na hora as dúvidas. Vocês receberam lá o exercício? Se não me engano, exercício D e E, né? Boa noite, Ana, tudo bem? Da página 72, acho que é exercício 2, que era só para simplificar, tá? Mandei para vocês. Boa noite, Gabi, tudo certo? Joinha para você, Matheus. Acabei esquecendo de mandar o joinha. Tirem dúvidas aí, pessoal. Mandem perguntas. O que vocês acham? Opa, tudo certo? Pessoal entrando na live. Tô aqui para tirar dúvida de vocês, pessoal. Tem um negócio, eu ainda não terminei de gravar os vídeos, tá? Eu ainda não terminei de gravar os vídeos e ainda tô postando aos pouquinhos ainda, tô gravando. Então eu peço um pouquinho de paciência, tá? Tá, beleza, Ana. Se você explicar um resumão na aula de hoje, seria bacana, na minha opinião, tá? Sobre o problema econômico e os objetivos econômicos. Perfeito, vamos lá. Ok. Vamos lá que eu vou explicar para vocês aqui sobre o problema econômico. Peraí que eu tô procurando, pessoal, aqui o conteúdo para não dar besteira. Aqui. Tá. Pessoal, esse vídeo problema econômico e os objetivos econômicos eu vou gravar ainda, tá? Quer dizer, tô editando ele aqui ainda, né? Tô gravando um monte de coisa ao mesmo tempo e ainda não coloquei ainda, porque eu fiz uma cacetada toda e tô programando para ir aos poucos, tá? Peço perdão por isso. Mas vamos lá. Problema econômico e objetivos econômicos. Deixa eu ver aqui, Matheus. Boa noite, professor. Obrigado pelo conteúdo de matemática. Expõe aí, Xará. Tamo junto, tá? Se precisar, só falar. Pessoal, o problema econômico básico, né, aquele que, se vocês falarem assim, qual que é o problema econômico? Não é um problema, é a escassez, tá? Todos os outros problemas derivados disso, tá? Tem na sua origem a escassez. A inflação tem sua origem na escassez, tá? Problema de balança de pagamento tem origem na sua escassez. Problemas econômicos têm origem à escassez. E aí, Rafael, beleza? Pelo tchauzinho já sei que é você. Então, se o problema econômico é a escassez, então a gente tem que analisar essa escassez, tá? Então coloquei lá para vocês, né, que brigadão, Rafael. Boa noite para você também. A gente está tentando aqui fazer o nosso melhor aqui, para tirar as dúvidas, para fazer uma interação maior, né? Vamos ver se futuramente a gente evolui um pouco nisso, né? Traz isso para a instituição mais vezes, até mesmo a IDENT, seria interessante, né? Várias ideias. Então, pessoal, dado que o problema é a escassez, tá? Um problema econômico, né? Ela se origina por uma questão muito simples, né? As necessidades humanas, elas são virtualmente ilimitadas. Por que eu digo virtualmente? Porque essas necessidades humanas, elas se alteram ao longo do tempo, tá? E o crescimento populacional faz com que elas mudem,
Um exemplo disso era, por exemplo, cavalo. Tá? Cavalo na virada do século XIX para o século XX. Né? O cavalo era um problema, pessoal. Era um problema o cavalo. Tá? Se vocês não sabem, aquelas cidades europeias, a maioria delas, né, tiveram que se reformular, fazer grandes sistemas de esgoto, justamente por causa das fezes dos cavalos. Tá? Londres, né, Paris, todas elas se reformularam por causa das fezes dos cavalos. E com a invenção do carro, graças ao Henry Ford nos Estados Unidos, tá, que inventa o carro, faz com que o problema desapareça. Né? Então, o cavalo deixou de ter, de ser um meio de locomoção e deixou de criar uma externalidade negativa. Eu falei um pouco de externalidades, né, no videozinho que eu deixei lá no meu canal no YouTube, professor Matheus Fonseca. Tá? Então, se você não tem mais esse meio de transporte, você não tem mais a externalidade negativa, né, aquele efeito que era indesejado, tá? E aí mudou-se a necessidade. Então você não tinha mais necessidade de ter um cavalo, você tinha necessidade de ter um carro. Tá? O detalhe é, antigamente você precisava, sei lá, às vezes ter 2, 3 cavalos, né? Dependendo da situação que você precisava. Com o passar com a tecnologia, você precisa passar agora só ter um carro. Tá? Então é nisso que se mudou as necessidades. E elas são virtuais por quê? Por que elas são, eu coloco o termo virtualmente limitadas, né? Porque você não consegue, por exemplo, consumir 20 carros ao mesmo tempo. Você é uma pessoa só, você só consegue consumir um por vez, né? Aquela pessoa compulsiva que antigamente tinha, né, 3, 4 celulares, né? Tinha maluco que tinha 3, 4 celulares. Hoje você integrar tudo numa coisa só. Então por isso que é virtualmente, porque a tecnologia faz com que isso diminua, né, bem as nossas necessidades. Né? E dado que elas são ilimitadas, né, ou seja, elas quanto mais melhor, mas de certa forma elas são um pouco limitadas. Ô professora Silva, tudo certo? Os recursos econômicos, por sua vez, eles são extremamente escassos, porque a gente só tem um planeta Terra. Tá? Embora água e luz seja abundante, né, diria até infinita, tá? Não há como os outros recursos serem infinitos. Tá? Petróleo, ferro, minérios, tá? São extremamente escassos. Tá? Terra está se tornando cada vez mais escassa. Então a gente precisa dosar isso. Né? Então, eu disse aqui, né, esse não é um problema tecnológico, muito pelo contrário, a tecnologia ela sempre vai prover melhor as nossas necessidades, tá? E sim que esse problema econômico ele é uma disparidade, né, entre o desejo humano e os meios que a gente tem para satisfazer, né, essa necessidade. Né? Assim aí eu coloco, né, que a escassez é um conceito relativo, tá? Ele não é absoluto, ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque, primeiro, as necessidades mudam de pessoa para pessoa. O que para você é necessário, talvez para mim não seja. Tá? O que para vocês consideram supérfluo, aquilo que vocês nunca têm, para mim pode ser considerado essencial. Então, como isso muda de pessoa para pessoa, então não posso considerar um conceito restrito de escassez. Então tem que relativizar ele. Por isso que eu falo que ele é relativo, né? E explico, né, que o desejo de adquirir os bens, né, é maior que a disponibilidade. Mas a gente não se sente ofendido se não conseguir. A gente pode conseguir mais para frente. Tá? O tempo importa, né, nesse caso, aqui também. Tá? Aí eu coloco aqui, né, que existem diferenças entre países. Né? Existem países que têm uma população com um nível muito elevado de padrão de vida. Tá? Vou dar um exemplo no limite aqui. Né? Vamos pegar países nórdicos. Tá? Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Tá? Dinamarca e Noruega elas sempre brigam para quem é o melhor. Né? Suécia, Noruega e Dinamarca. Né? As três estão sempre brigando para saber qual que é o melhor no índice de IDH. IDH é o índice de desenvolvimento humano, criado ali nos anos 90, 80 para 90, com a queda da União Soviética, para tentar captar
o grau de desenvolvimento da sociedade, ou seja, quanto que o país é desenvolvido, socioeconomicamente falando, né? E para se medir o IDH, se utiliza basicamente três variáveis, né? Renda per capita, que era a variável utilizada antes da adoção do IDH, ou seja, você considerava um país desenvolvido se a renda per capita era elevada. Só que tinha um problema, se você considerar apenas a renda per capita, né? Você teria países que são ricos, mas que não distribuem essa riqueza. Tá? Exemplo disso são países produtores de petróleo do Oriente Médio. São países muito ricos, porque eles têm um volume de riqueza muito grande, produzem muito, tá? Mas não quer dizer que aquelas pessoas que moram no país têm aquela renda. Tá? Então você meio que mascara a coisa. Por isso que foi criado o IDH. Tá? Aí você colocou, além do PIB per capita, o IDH leva em conta anos de escolaridade e expectativa de vida, tá, ao nascer. Por que isso é importante? Isso é importante, pessoal, esse índice, embora extremamente simples, né, você vai falar assim, mas capta um grau de desenvolvimento econômico, por incrível que pareça, capta. Tá? E se eu não me engano, eu falei, né, anos de educação e saúde. Isso, expectativa de vida. Essas duas variáveis, né, embora simples de serem feitas, elas captam muita coisa, porque elas dizem ao longo do tempo, né, como que uma sociedade ela se comporta. Então, se ela é altamente, por assim dizer, estudada, ou seja, se ela é uma população que tem muitos anos de estudo, isso vai melhorar, vai impactar, tanto de produtividade como renda, tá? Existe uma relação, né, diretamente proporcional, ou seja, quanto mais anos de estudo eu tenho, maior a minha renda. Tá? Então, se eu passar os anos normais de estudo, né, até o final do ensino médio, fizer uma graduação, pós, etc., a cada ano que eu acrescento, eu consigo, né, agregar isso na minha renda. Tá? Isso é de maneira geral, tá? Não quer dizer que aconteça sempre, mas é mais ou menos isso. Tá? E essas três dimensões me dá o desenvolvimento de um país. Embora extremamente simples, ele capta mais uma fidelidade muito boa, tá? O desenvolvimento dos países. E por isso que eu falo, né, que tem países que a população tem um nível de vida melhor, ou seja, tem uma renda maior, tá? Tem uma escolaridade, muitos anos de estudo, e também um elevado grau de expectativa de vida, ou seja, vai morrer aí com seus 80, quase 90 anos, tá? Né? Isso é diferente de país para país, tá? Só que tem países também, eu não posso levar somente em consideração isso, né? Tem países que são abundantes em bens materiais e tem países que não têm abundância de bens materiais, tá? Assim como tem países que são abundantes em recursos e tem países que são pobres em recursos. Tá? Um exemplo bem legal disso é para a gente pensar no Japão. Né? O Japão é uma ilha, é um conjunto de ilhas, é um arquipélago japonês, tá? Com mais ou menos aproximadamente 100 milhões de habitantes, com uma renda per capita altíssima, é considerado, se eu não me engano, acho que o quarto maior PIB do planeta, o terceiro ou quarto, tá pau a pau com a Alemanha. Tá? E o que tem de riqueza na ilha? Bens, né? Abundância de bens. Nada, não tem nada no Japão. Né? Tipo, eles plantam arroz, pra você ter ideia. Tá? Então, é um problema isso, né? Da gente pensar, caramba, eles não têm nenhuma riqueza e conseguem... porque eles importam, né, os produtos, transformam, geram bens, geram riqueza e exportam ou consomem. Né? Essa aqui foi a magia japonesa, tá? Isso acontece com a maioria dos países, tá? Os países nórdicos são um exemplo clássico disso, tá? Eles não têm muitas riquezas, com exceção, se não me engano, da Suécia e da Noruega, que tem petróleo, os dois, tá? E principalmente a Noruega.
e esse petróleo é usado para reverter, né, o bem-estar da sociedade, tá? Assim, estou falando do extremo, né, do elevado padrão de vida. Você também tem a parte mais baixa, né, que são países que milhões estão na pobreza. Tá? Geralmente países africanos, de maneira geral, o continente africano em peso tem isso. América Latina tem muito disso, América Latina, tá? E países da Ásia, tá? O sul ali da Ásia, né? Perto de Índia, né? Bangladesh, ali é complicadinho aquela região, tá? Então temos isso, tá? Parece estranho, né, pessoal, a gente abordar a escassez, né, como um problema universal, tá? Porque daria para produzir tudo para todo mundo ficar feliz, né? Só que as nossas necessidades, como eu falei, mudam. E depois que a gente consome um determinado bem, a gente muda as nossas necessidades, né? Vocês podem até falar assim para mim, mas como assim? Eu mudo a necessidade? Se você, sei lá, se você comprar uma moto, você comprou uma moto, beleza, você satisfez a sua necessidade, mas você pode estar criando outra, como por exemplo, quero agora consumir um carro, não quero mais moto, meu sonho agora é ter um carro, entendeu? Então, elas sempre vão se transformando conforme a gente vai obtendo, né, os nossos bens, né, por assim dizer, tá? Beleza. Dado o problema de escassez, a gente conseguiu identificar o problema é escassez, beleza. Se esse é o problema de escassez, a gente tem que delimitar alguns objetivos econômicos, tá? Ou seja, eu tenho um problema e eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu resolvo? Aí que entra os objetivos econômicos, que são 3, tá? Determinar o que e quanto produzir, ou seja, eu preciso, dados os recursos do meu, da minha nação, do meu país, do meu estado, não importa, né? Dado os meus recursos, geralmente em economia, a gente simplifica de né? Existe até uma funçãozinha de produção, né? Y igual a função de KL, né? Capital e trabalho. Dado esses recursos, a gente precisa determinar o que produzir, dado o capital e trabalho que o país tem, tá? E quanto. Ou seja, qual seria a quantidade necessária que atenderia às necessidades das pessoas na sociedade. Tá? Isso aí, pessoal, vai me gerar uma função de fronteira de possibilidade. Tá? Isso é abordado muito em economia internacional. Estou olhando aqui para cima porque eu estou olhando o livro aqui na minha biblioteca. O livro de Economia Internacional do Paul Krugman é um livro que traz essa fronteira de possibilidade de produção. Tá? E essa curva, né, de fronteira de possibilidade de produção, ela tem um formato, é um gráfico, tá? Ela tem um formato de um quarto de lua, um quarto de círculo, sabe? Um quarto de círculo, né? Nesse um quarto de círculo, né, assim, bem bonitinho mesmo, o ideal é que se produza sempre na fronteira. Por quê? Você consegue produzir uma maior quantidade de bens possíveis, né, e você consegue atender a maior necessidade possível, tá? Bom, determinar o que e quanto produzir. Depois disso, eu tenho que escolher a maneira adequada o produzir, né? Ou seja, se eu determinei o que produzir a quantidade, agora eu vou ter que olhar para as funções, para os recursos que eu tenho, geralmente capital e trabalho. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho que olhar com muito cuidado. Por quê? Dependendo do que eu produzo, né? Ou seja, dependendo do tipo de bem que eu produza, eu vou ter que ter uma maior intensidade da utilização dos meus fatores produtivos, ou seja, eu vou ter que ter uma maior intensidade. Vamos supor que produtos com alto valor agregado, produtos de tecnologia, como computadores, tablets, celulares, smartphones, né, em geral, produtos de telecomunicação, satélites, etc, etc. Produtos de alta tecnologia. Esses produtos, eles são capitais intensivos ou trabalho intensivo? Né? Pela lógica, não precisaria nem pensar muito,
não se utiliza capital intensivo, tá? Ou seja, eu não preciso de muita mão de obra, tá? Não preciso quantidade de mão de obra absurda para produzir smartphones e tablets, né? O que eu preciso é de mão de obra qualificada, que é diferente, né? Eu preciso de capital humano, tá? Por isso que surgem as teorias de capital humano, né? Que explicam a tecnologia, etc. e tal. Tá? Então eu preciso de uma função de produção em que seja intensiva em capital, tá? Beleza. Mas e para produzir, por exemplo, até uns anos atrás, isso, tá, pessoal? Para produzir, por exemplo, hortifrutis, né? Produtos hortifrutis. Alface, tomate, cebola, cenoura, essas coisas. Elas são intensivas em capital ou em trabalho? Tá? É o contrário, elas já são intensivas em trabalho. Por quê? Eu preciso de mais de mão de obra do que de capital. Eu preciso. Então, eu preciso fazer um mix correto entre capital e trabalho, de forma que eu consiga produzir tudo que não sobrecarregue nenhum dos recursos, tá? Que eu tenho. Tá? Beleza, então se eu escolhi o que produzir quantidade, a forma que eu tenho da minha função de produção, agora eu tenho que saber para quem que eu vou produzir, ou seja, tá, eu vou produzir alface, tomates e tablets, beleza, e como é que eu vou dividir isso nos diferentes níveis sociais, para a sociedade, etc e tal, tá? Então, eu tenho que dividir isso para todo mundo, e é aqui que entra a parte de distribuição de renda, né? Ela vai depender, basicamente, não só da oferta e demanda dos mercados, do setor produtivo, né? Ou seja, determinação de salários, rendas de terra e juros, né? Benefício de capital, mas também sobre repartição de propriedade, maneira como ela se transmite por herança, tá? Esse conceito aqui, pessoal, de para quem produzir, está muito ligado com a tese do Capital no século XXI, do Piketty, tá? A forma como a sociedade distribui a sua riqueza é que vai determinar se ela vai ser uma sociedade mais igualitária ou mais desigual, tá? O Brasil, infelizmente, não tem um bom número nesse quesito, né? Ou seja, é um país extremamente desigual, tá? A nossa desigualdade ela só perde para o Catar, dados de 2019, tá, pessoal? Nossa desigualdade, ou seja, a nossa desigualdade de renda é muito grande, tá? Tem até um número bem legal que eu vi uma vez, né, que foi assim: enquanto que você tem na América Latina, de maneira geral, né, o cara que sai do 1% mais rico, né, o cara, vamos supor que tem uma queda, o cara caiu do 1% para os 10% mais ricos, agora ele se encontra entre 2 e 10% mais ricos. O cara perdeu uma renda aí de 15, 13% da renda, tá? Ou seja, até 20%. No Brasil, isso significa que o cara perde entre 50% e 70% da renda dele. Tá? Isso é muita coisa, ou seja, é quase uma fossa abissal que tem de diferença entre os 10% mais ricos com 1% mais rico. Tá? A diferença é muito grande. Tá? Então, por isso que tem essa ideia aqui. Tá? E além do problema econômico e os objetivos, né, nós temos o funcionamento. Beleza. Como é que isso funciona na prática? E aí que vem, né, aí que vem aquela parte do como é que funciona o sistema econômico, tá? Aqui, pessoal, a gente tem que dar um pouquinho de clareza do seguinte, né? Sistema econômico é todo e qualquer sistema em que o ser humano, por meio do trabalho, muda a sua realidade. Nossa, conceitinho abstrato pra caramba, professor. Mas é isso, tá? Ou seja, se eu realizar trabalho e mudar minha realidade, transformar objetos da natureza em outros objetos úteis, tá? Vou dar um exemplo. Se eu transformar uma pedra que não tinha utilidade nenhuma numa roda, ela vai começar a ter utilidade, certo? Então eu transformei o meio ambiente para fazer alguma coisa útil, uma roda. Se eu quiser agregar nessa roda de pedra
cortar uma árvore, fazer um carrinho para mim, né, eu faço um carrinho de mão. Então eu transformei isso. Eu posso fazer isso de maneira completamente livre, tá? E aí você vai ter os sistemas mais primitivos de produção, tá? E você também vai ter outros sistemas de produção. Aqui, pessoal, o conceito abrangente, que tem todos os sistemas de produção, até hoje a gente passou por alguns, tá? A gente tem um sistema de produção escravocrata, escravista, na Idade Antiga e recentemente nas Américas e na África, ali no século XV, XVI, né? 15, 16, passagem do 15 para o 16 e até o século XIX, tá? E depois você tem o sistema servil, tá? Então é as eras, né? E depois você tem o sistema capitalista. Opa, Rafa, beleza? Renan. Boa noite, professor. Vemos muitos cursos online sobre como investir e aplicar dinheiro na bolsa. Esse seria o momento dos cursos sobre como tirar dinheiro de lá. Então, o Renan, é o seguinte: tirar o dinheiro agora tá do fundo, amigo. Não, não dá. Tirar dinheiro agora é burrice da bolsa. O certo era jogar dinheiro na bolsa, ao contrário, né? Porque o fundo, né, 60 mil pontos, agora tem 75, 77, um negócio assim. Então, assim, tirar o dinheiro agora não. Se você entrou em dezembro, sinto muito, lamento, você se estrepou, tá? Você perdeu uma grana ferrada, você perdeu. Viu que a gente estava com a bolsa aí vindo de 120 mil pontos, novembro, outubro, novembro, né? Deu o pico 120 mil pontos e aí deu janeiro, fevereiro, coronavírus, entendeu? Foi uma loucura e a gente chegou ali 60 mil pontos, tá? A gente chegou a ter queda de 50% da bolsa. Tá? Então agora eu acho que é hora de voltar para a bolsa, né? Porque, tem uma frase do Warren Buffett que eu acho sensacional, né? Que ouçam canhões e venda ao som de violinos, tá? E tem uma outra também que é: o momento de comprar é quando houver sangue nas ruas. Tá? São pesadas as frases, concordo, pessoal. Puta, mas é fato, entendeu? Tô falando estritamente como investidor, tá, pessoal? Não é meu lado humanitário, é meu lado simplesmente economista e investidor. Pois bem, então o sistema econômico, pessoal, voltando aqui. Sistema econômico, o conceito que eu passei para vocês, né, que são arranjos historicamente constituídos, né, ou seja, depende da era histórica, a partir dos quais os agentes econômicos são levados a empregar recursos, interagindo via produção, né, distribuição e uso dos produtos gerados, dentro de mecanismos institucionais de controle e disciplina, ou seja, tem dentro um arcabouço institucional, alguma coisa, geralmente leis, né, geralmente, antigamente era família, tá? Acho que muda isso, tá? Que envolve desde o emprego até as formas de atuação e função, os limites de cada um dos agentes, tá? Ou seja, você precisa de uma forma de controle que os agentes vão fazer interagir e produzir, tá? Geralmente, pessoal, nós temos três agentes econômicos, tá? Nós temos as famílias, né, que engloba todos os tipos de unidades domésticas, unipessoais ou familiares. A família aqui, pessoal, é todo mundo, tá? É desde o pensionista lá, o que ganha um salário mínimo do INSS, até o cara milionário é considerado família, tá? Todo mundo aqui é família, tá? São as pessoas, pessoais que trabalham, né, de alguma forma, né, cedem ao capital de alguma forma e obtêm renda com isso, né? Seja fruto do seu trabalho, seja fruto de aluguel, seja fruto de renda, não importa. Tá? Ou também pode depender do sistema previdenciário, né, como os aposentados. Então, tudo isso é família. Depois nós temos as empresas, né, ou seja, é o local onde pega esses recursos, capital e trabalho, e transforma a nossa realidade, né, em bens e serviços para vender novamente para as famílias. Tá? E com salário, né, com essa venda desse produto, você consegue oferir o lucro. Tá? As empresas conseguem oferir lucro. Elas
as empresas elas, são classificadas conforme tamanho, estatuto jurídico, formas de gestão, natureza dos produtos, origem e controle. Tá? De maneira geral é isso. Tá? E por último, o agente é o governo. Tá? Ele é o agente coletivo, né, que vai fomentar as leis, né, ou seja, o nosso padrão de relacionamento entre famílias e empresas, vai utilizar parte do capital de trabalho para funcionamento próprio e parte para criação de bens públicos, né, saúde, educação, segurança, etc. e tal, tá? E ele, né, como eu falei aqui, ele atua na execução e julgamento de regras básicas, né? Ou seja, a maioria das instituições é governo, judiciário, vide judiciário, tá? Essas relações vão fazer dois fluxos, tá? Entre eles, o fluxo real, ou seja, o fluxo aquele que é palpável, ou seja, são os bens e serviços que circulam, tá? As empresas produzem bens que são vendidos para as famílias, e as famílias cedem recursos produtivos para as empresas. Tá? E a contrapartida disso é o fluxo monetário, ou seja, é a remuneração por isso ou o pagamento disso. E os três se interagem, né, num negocinho que a gente chama aqui de modelo simplificado, né, de fluxo real e monetário. Tá? Eu não sei se eu coloquei no material, um grafiquinho, um negocinho quadradinho, bonitinho, de unidades familiares e unidades de produção. Então, Matheus, essa pergunta é boa. Se você travar um desses, o que ocorre com a economia? Ela para, simplesmente, porque um depende do outro. O nome é fluxo. Se eu interromper o fluxo, tudo para. Né? Se eu parar uma cadeia produtiva, tá? O resto para. Vou dar só um exemplozinho, tá? O coronavírus é uma coisa muito grande, tá? Coronavírus é uma coisa muito além. Vou dar só o exemplo de 2018, tá? A cadeia produtiva de logística brasileira parou com a greve dos caminhoneiros. O que aconteceu com o resto do Brasil? Virou uma loucura. Por quê? Todos os nossos bens e serviços, eles são transportados por caminhão. Se eles são transportados por caminhão, pessoal, então o que acontece? Se esse elo da cadeia para, todo o resto da cadeia para. Tá? Isso, Ana, dia 7, esse gráfico, isso. Só eu já estou explicando tudo para adiantar, porque aí semana que vem a gente só tira a dúvida. Tá? Por isso que eu estou adiantando um pouquinho. Então, se você quebra um elo, você interrompe toda a cadeia produtiva. Né? Vou dar o exemplo do colega de vocês, o Bruno, né? Do açaí. Né? Vamos supor que a cadeia produtiva do matéria-prima dele feche, por exemplo, né? Deu uma praga, alguma coisa, não tô, pessoal, estou supondo, tá? O que acontece com o negócio dele? Para. Mas é só o negócio dele? Não, todo mundo que mexe com o produto vai parar. Entendeu? Então, assim, vai depender do tipo de paralisação e qual que é o elo que quebra, né, que para. Nesse caso aqui, o que a gente está vivendo hoje, não é um elo que está parado, são vários elos que estão parados. Né? Então, quando você quebra, tira vários elos da jogada, o fluxo fica extremamente travado, então não há o fluxo. Né? Quando isso acontece, pessoal, invariavelmente falando, tá? Invariavelmente falando, tá? Não estou aqui falando assim, mas existe alguma outra forma? Não, não tem. O Estado tem que atuar. Tá? Não sei se vocês viram, diversos economistas começaram a falar, né, na mídia, de maneira aberta, inclusive governo no caso. Inclusive na mídia, economistas bem ortodoxos, diga-se de passagem, tá? Economistas ultra-ortodoxos, que eu considero, né, ultra-ortodoxos, falando que o governo tem que atuar agora de maneira a gastar ad infinito. Literalmente é isso. Tá? Não é palavras minhas não, tá, pessoal? Já estou divulgando isso faz tempo. Agora os ortodoxos acho que pegaram o livro do Keynes e começaram a ler, porque não tem. Se a iniciativa privada não vai gastar, porque não tem produção, e porque não tem renda, só o Estado pode gastar. Né? Fiz uma live ontem, pessoal, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, tá?
parafraseando uma série mexicana muito famosa, tá? Falando um pouco sobre isso, tá? O economia em tempos de coronavírus, né? E em tempo de pandemia, né? E falei um pouquinho lá sobre isso, tal, fiz algumas consideraçõezinhas, algumas coisas pessoais minhas e outras coisas que eu puxei aqui da internet para ler, etc e tal. E, pessoal, o Estado tem que atuar, não tem jeito. Né? O Estado tem que entrar como agente coordenador, tanto injetando dinheiro para que consuma, como gastando, investindo, fazendo tudo. Né? O Estado tem que atuar nesse período de guerra, né? Mas a economia de guerra tem uma dicotomia, né? Ou você produz canhão ou você produz manteiga, né? Fiz essa analogia ontem, né? No caso, a economia de guerra vai produzir o quê? Canhão, vai deixar de produzir manteiga. No caso de uma pandemia, você não tem essa dicotomia, você pode produzir os dois ad infinito, né? Até o limite dos recursos produtivos, tá? E para você gerar essa demanda, você emite moeda que nem um louco e vai dando. Tá? Um dos economistas mais, o Veloso, né, deu uma entrevista falando que não deveria só ser R$ 600 por 3 meses, deveria ser 1.000 até o final do ano, tá? Palavras dele, tá? E esse cara é ultra ortodoxo, ele é um papa a gente considera ele quase como um semideus de finanças públicas, tá? E ele é um cara muito inteligente, né? E se ele, que é ele, tá falando, quem sou eu, que sou keynesiano mesmo de carteirinha, para falar? Né? Então deixa os ortodoxos dizer, né? Até o Paulo Guedes hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, não sei que dia que ele falou uma besteira aí, que precisa passar uma PEC para aprovar o gasto, R$ 600. Não precisa, é mentira, pessoal. Não precisa de PEC nenhuma, porque você não precisa... quando você decreta estado de calamidade, pessoal, diversas coisas, tipo assim, virou festa do oba-oba, sabe? Diversas coisas o governo fica desobrigado a fazer, tá? Via de regra é isso. E você não precisa aprovar uma emenda constitucional, tá? Para gastar, tá? Essa é uma baita besteira que o Guedes falou. Por quê? Porque ele não conhece o sistema de leis brasileiro e porque também ele não conhece o sistema orçamentário brasileiro. Isso é simples, isso é visível, tá? Diversas vezes que ele fala, ele só fala groselha, tá? Eu acho que eu não sou entendido de finanças não, tá, pessoal? Finança pública para mim é um negócio meio... Eu fico meio cabreiro de falar, porque de vez em quando eu fico, putz, será que eu falei besteira? Não sei, tá? Então, mais ou menos isso, tá? E você não precisa de PEC, não, tá? O governo pode gastar em estado de calamidade, não precisa cumprir nada, tá? E a única restrição que tem é a emenda constitucional 95, que é o absurdo que aprovaram em 2016 e não tem como revogar, tá? Mas o governo ele poderia gastar todo o orçamento do ano passado agora, se ele quisesse. Não precisa aprovar uma emenda para gastar a mais, entende? Para gastar com esse dinheiro. Isso não existe, tá? E o pessoal mesmo já falou, já saiu um artigo, se eu não me engano, acho que no Valor Econômico, José Luiz Oreiro com Luiz Fernando de Paula, né? E eles dão alguns indicativos. Gente, tem, sei lá, 480, quase 500 bilhões de reais em compulsórios, tá? Compulsórios e eles chamam de compulsórios, reservas técnicas e fundos, tá? Tá lá parado junto ao Banco Central, que não vai, joga, dá para o banco. O banco não emprestou, ele tem um prazo, né? Qual que é a sugestão dos dois economistas, tá? O banco não emprestou, eles são obrigados a remeter esse dinheiro para a Caixa Econômica Federal com o Banco do Brasil, para emprestar, tá? Para justamente o que? Gerar capital de giro para as empresas, que vai sanar as empresas, gerar crédito para nós consumidores, a taxa de juros baixa, que é o que a gente precisa. Taxa de juros baixa, pessoal, é fundamental, né? Falei ontem do caso, não sei se foi ontem, não sei que dia, estou fazendo tanta live que eu estou meio perdidão. A Bolsa do Banco me ofereceu crédito consignado a 3% ao mês. Gente, a gente está com juros de 3,75 ao ano. Né? Tá na hora dos bancos pararem de reter dinheiro e falar, meu, né, tem que emprestar. Vamos diminuir os juros? Vamos.
né? Renegocia a dívida, sabe? Dá um fôlego para os mutuários, né? Tipo, faz um negócio bem feito, né? E, pessoal, em relação ao conteúdo é isso, tá? Dúvidas de matemática vocês têm? Não têm? Dúvidas, né? Espero de vocês essas dúvidas, tá? Acho que esse é o espaço que a gente tem para a gente conversar, bater papo, né? Falar algumas coisas. O que vocês têm de dúvidas, tá? Se surgiu alguma dúvida de matemática, manda aí, tá? Vou ver se consigo resolver aqui na hora. Essas duas aqui eu resolvi tranquila, tá? O que o Matheus Coutinho me mandou. Tá? Essas duas aqui, essas duas simplificações. E teve alguns alunos que me mandaram dúvidas também, uns exercíciozinhos, mas é pouca coisa, tá? Nada muito extraordinário, não. Então nem deixei para citar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar que eu tô aqui. Alguma pergunta? Não relativa à dúvida do conteúdo, que eu já estou adiantando um pouco porque eu vou gravar os vídeos. Poderia dar uma revisada em cada exercício passado, matemática mesmo. Pessoal, matemática não tem como dar revisada, né? É ler a apostila. Ler a apostila e fazer o exercício. Vocês fizeram exercício? Meio por cima. Gente, matemática não é o guia. Eu só dou o guia só para vocês. Quem estuda matemática são vocês, eu só mostro. Porque assim, teria que falar de regra, teria que falar. E assim, o material acho que está bem completo para falar de todas as regras, pessoal. Vocês treinam exercitando, fazendo exercício. Tá? Eu passei uma lista para vocês de exercícios que eu vou querer. Façam os outros. Tentem fazer os outros como desafio para vocês aprenderem. Tá? Vocês vão dominar a matemática, tá? Assim foi comigo, tá? Quando vocês não tiverem mais exercício para fazer de apostila. Vocês, por exemplo, falam assim, eu tô achando o exercício muito fácil. Gente, internet. Procura concurso aí, prova de matemática para vocês verem o que cai, o que não cai. Se testem matemática básica nisso. Pega concurso da Prefeitura de Maringá aqui, que tem uns exercícios bem legais, tá, de matemática, muito bons para vocês usarem a cabeça. Porque é questão de regra. E muita coisa em matemática, pessoal, a gente só mostra o caminho. Vocês têm que se habituar a ter os macetes. Né? Como, por exemplo, o Matheus aqui me perguntou, né? O exercício 2 da página 72, a letra E, né? Era a simplificação de uma fração. 36 menos x quadrado dividido por 2x mais 12. Né? De bater o olho, né? A gente já está um pouquinho canchado nessas coisas, né? Eu gosto de matemática, de bater o olho eu falei assim, isso aqui é um produto notável. Tá? Eu resolvo por produto notável. Por quê? Porque o de baixo, se eu simplificar, botar o 2 em evidência, fica x mais 6. E em cima tem um 36 e tem um x quadrado. Eu falei, peraí, isso é um produto notável específico. Né? Que o primeiro fica quadrado positivo, menos o segundo item do coisa, do produto notável, né? Ao quadrado. Aí eu falei assim, mas qual que é? Eu falei, é 6 e é x. Aí é mais, é menos, menos ou mais e menos. Tá? Nesse caso aqui, a dica era você testar. Eu até mandei a foto no grupo, tá, pessoal? Lá aqui do lado dela, eu fiz um exemplinho que eu fiz, porque eu tava com preguiça de procurar na apostila. Aí eu falei assim, eu vou fazer, né? Aqui para fazer, né? Mas esse tá mesmo, tá, pessoal? Aí eu falei, é mais e menos, ou menos e mais, tanto faz. Tá? Que aí resolve isso aqui, e aí você obtém o 36 menos x quadrado. E aí você consegue, porque embaixo vai sair um produto, né? Vai sair um x mais 6. E aí você corta o produto embaixo e em cima e você obtém aquela fração. Então, é aquela dica que eu dei em sala de aula, pessoal. Não sei se vocês lembram. Tá? Vocês fiquem espertos assim quando a coisa tem um número notável muito específico, né? Tipo 4
9, 16, 25, 36, 49, 64, né? Porque são o quê? São números quadrados, né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Se você guardar esses números, você de bater o olho, você pode... não foi nessa aula, é por isso que você perguntou, né? Parabéns, Matheus, tá certo? Certíssimo. Faltou a minha aula. Uhum. Eu cheguei a comentar isso, né? Que é para ficar esperto com essas coisas, porque sempre isso ajuda muito, né? Facilita. Às vezes um problema que você vai falar, nossa, como é que eu simplifico isso? Eu não estou sabendo, né? Geralmente é assim, tá? E aí você pergunta, né? Mas não tem como você revisar? Pessoal, matemática é prática. Vocês têm que pegar, sentar os glúteos na cadeira e estudar. É isso que vocês aprendem em matemática. Beleza? Parte de economia, alguma dúvida? Ainda falta para soltar um vídeo ainda, tá? E a tia Cotinha me ensinou de outra forma. Esse é o problema da tia Cotinha, né? Ensina errado e dá nisso. Né? Não ensina os macetes para a vida, né? Então, por isso que eu te falei, tem que sentar a bunda e se habituar com isso. Matemática é treino. Se vocês treinarem, né, deixarem de usar calculadora, usar o cérebro, ele fica bem afiado e ajuda bastante. Tá? Fazer conta de cabeça ajuda, soma, subtração, troco de cabeça, né, dá uma melhorada nisso aí. Então, pessoal, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Não tem? Estou aqui disponível para isso, tá? Mandem perguntas aí se vocês quiserem, beleza? Eu tô aqui para isso. Vou tocar aqui o meu livrinho aqui, conteúdo de economia tá aqui. Em relação às atividades de economia, vocês conseguiram fazer, não conseguiram? Dá um feedback aí, pessoal. Dá um feedback que eu preciso saber se vocês estão entendendo os exercícios, se não estão. Como é que estão aí? Pode falar, pessoal. Escreve aí que se vocês não escrever eu não vou saber. Eu não sei nem que atividade que eu passei para vocês. Deve ter passado alguma aula. As últimas que você passou eu vou fazer amanhã. Beleza, Ana. Perfeito. Matheus tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Matemática corre atrás aí, pessoal. Dá uma estudada, né? Dá aquela abandonada assim. Não tô conseguindo fazer esse exercício. Deixa para depois. Segue o barco. Não bitola no mesmo exercício, não. Isso é burrice. Às vezes é um insight que você precisa para resolver. Tá? Geralmente acordar, dormir, né? No meio da madrugada você tem um insight, você vai lá e faz. Sempre assim. Deu para entender o conteúdo de hoje, pelo menos para mim. Beleza, Ana? Eu vou gravar um vídeo ainda explicando direitinho, tá? Fazendo um vídeo mais curtinho, tá? Vou botar lá no canal do YouTube, eu deixo. Só tem Ana. Não, e tem 4, né? Aqui na live. Teve mais já, mas não. O pessoal já saiu já um pouco. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais dúvida, então eu vou encerrar a live por aqui. Já deu 50 minutinhos já. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, uma sugestão aí, né? Eu vou alimentando os vídeos aos pouquinhos, quero ver se eu termino de fazer, tá? Beleza? Então é isso. Um abração para vocês. Tudo de bom, tá? Muito legal na mãozinha de vocês. Cuidado ao sair na rua, tá? E é isso. Um abraço. Se cuidem, pessoal. Até.